O Cortiço, de Aloysio Azevedo, revisão de personagens dos 12 primeiros capítulos. Então vamos conversar um pouco sobre o Jerônimo. O Jerônimo é muito importante, aparece lá 126 vezes na narrativa e umas 8 vezes como Jeromo. Lembre-se que Jeromo é o modo como Piedade de Jesus chama o marido, né? Bom, mas nós encontramos o Jerônimo sem saber do nome dele. Ele estava ali, a primeira cena que ele aparece, ele estava ali num banco tosco, sentado à frente da venda do João Romão, esperando para falar com ele. E aí ele ficou esperando, até que os dois se encontram. O João Romão tenta negociar com eles, negociam um ordenado, ele mostra na visita que ele faz à pedreira do João Romão que ele tem muita habilidade, né, no serviço, e é só depois já do negócio fechado é que a gente conhece o nome dele, né? Então vamos ler essa parte antes da primeira vez que a gente viu o nome. Era um português de seus 35 a 40 anos, alto, espadaúdo, barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa, por debaixo de um chapéu de feltro ordinário. Pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, todavia, humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade. Então ele vai lá conversar com o Domingos, falar, ué, homem, vem ou não vem? Já são 10 e pouco e eu ainda nem almocei. Mas é que ainda não almocei e estou aqui a tinir, observou o Hércules com a sua voz grossa e sonora. É assim que o narrador chama ele até que ele nos dê o seu nome, né? A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir. Aquela ferramenta movida por um pulso de Hércules valia bem os clarins de um regimento tocando a alvorada. Ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza que lá iam como sombras, galgando a montanha para cavar na pedra o pão nosso de cada dia. Bom, então aqui é quando ele aparece como Hércules, né? Vamos ver efetivamente as vezes em que ele aparece como Jerônimo, como eu disse, 126 vezes. É verdade. Como você se chama? Jerônimo, para o servir. Servir a Deus. Sua mulher lava? É lavadeira, sim, senhor. Bem, precisamos ver-lhe uma tina. No dia seguinte, com efeito, ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia já na acostumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher para tomarem conta da casinha alugada na véspera. Jerônimo, abraçado a 2 formidáveis mangas de vidro, das primitivas, dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna. Ele está falando da parte que estão fazendo a mudança, né? Lembre-se que eles decidiram, é claro, se mudar do bairro... Puxa vida, eu esqueci o nome do bairro. É um bairro importante porque a gente conversou num desses vídeos, um bairro de periferia. Bom, eles decidiram se mudar, é claro, para o cortiço, para que as coisas fiquem bem mais fáceis para todo mundo, né? Jerônimo viera da terra com a mulher e uma filhinha ainda pequena. Ainda pequena, tentar a vida no Brasil na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda morejou durante 2 anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça, tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações, nem futuro, trabalhando eternamente para outro. Jerônimo, porém, era perseverante, observador e dotado de certa habilidade. Em poucos meses se apoderava do seu ofício e, de quebrador de pedra, passou logo a fazer paralelepípedos e depois foi se ajeitando com o prumo e com a esquadria
e meteu-se a fazer lajedos. E finalmente, a força de dedicação pelo serviço tornou-se tão bom quanto os melhores trabalhadores de pedreira, e a ter salário igual ao deles. Dentro de 2 anos, distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão o converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a 70.000 réis. Mas não foram só o zelo e a sua amabilidade o que o pôs assim para a frente. 2 outras coisas contribuíram muito para isso. A força de touro, que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores, como ainda, e talvez principalmente, a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver. Saía de casa para o serviço e do serviço para a casa, onde nunca ninguém o vira com a mulher senão em boa paz. Traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada, e tanto um como o outro eram sempre os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos iam às vezes à missa ou à tarde ao passeio público. Nessas ocasiões ele punha uma camisa engomada, calçava sapatos e enfiava um paletó. Jerônimo, ainda na Cidade Nova, aí está o nome do bairro que eu falei que eu não queria esquecer, né? Lembre-se que a gente falou que Cidade Nova é um bairro operário, né? Conforme o tempo foi passando, ali na virada do século se tornou e o começo do século XXI se tornou um bairro de prostitutas. Era sinônimo, né, de bairro de prostituição, de baixo meretrício. Bom, e aí depois ganhou algumas reformas, se tornou um bairro industrial e aí finalmente um bairro, digamos assim, normal. Jerônimo, ainda na Cidade Nova, logo que principiara a ganhar melhor, fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratava de ir pondo alguma coisa de parte. Meteu a filha em um colégio, que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Por último, no cortiço em que então moravam, a sua casinha era a mais decente, a mais respeitada e a mais confortável. No fim de 2 meses, já o vender esfregava as mãos de contente e via radiante quanto lucrara com a aquisição de Jerônimo. Tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá-lo em sua companhia. Valia a pena. Aquele homem era um achado precioso. Abençoado fosse o Machucas que lhe enviara. O prestígio e a consideração de que Jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem donde vinha, foi a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço. Ao cabo de algum tempo era consultado e ouvido, quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriam-se de fronte dele como de fronte a um superior. Até o próprio Alexandre abriu uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão no boné. Jerônimo acordava todos os dias às 4 horas da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio, socava-se depois com uma boa palanga de caldo de unto, acompanhada de um pão de 4. Ia em mangas de camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés sem meias metidos em um formidável par de chinelo de couro cru, seguia para a pedreira. A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir. Jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde, morto de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles. E ali, naquela estreita salinha, sossegada e humilde, gozavam os dois, ao lado um do outro, a paz feliz dos simples. O voluptuoso prazer do descanso após um dia de canseiras ao sol. Jerônimo e sua mulher foram convidadas para ambas as mesas, mas não aceitaram o convite para nenhuma, dispostos a passar a tarde ao lado um do outro, tranquilamente como sempre.
Nisso começou a gemer à porta do 35 uma guitarra. Era de Jerônimo. Depois da ruidosa alegria e do bom humor em que palpitara aquela tarde toda a República do Cortiço, ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca. Minha vida tem desgostos que só eu sei compreender. Quando me lembro da terra, parece que vou morrer. Jerônimo alheou-se de sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, a luz desse sol orgulhoso e selvagem, e lhe cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra, e lhe acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nessas terras de brasa, e lhe entonteceu a alma o aroma do primeiro bogari, e lhe transtornou o sangue o cheiro animal da primeira mulher, da primeira mestiça, que junto dele sacudiu as saias e o cabelo. Que tens tu, Jeromo? Perguntou-lhe a companheira estranhando. Espera, respondeu ele em voz baixa. Deixa ouvir. Jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e, seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. Estamos falando do Firmo e da Rita Baiana. Ou do Firmo e do Porfiro tocando, vamos ver. Ai de queixo... Não, é aí, aqui tem um problema. Aqui. Aí de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca do jardim, permaneceu sem tugir nem mugir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora e voluptuosa. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. E aí a gente sabe, né? Só vamos ver a percepção do Jerônimo, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas. Isto era o que Jerônimo sentia, mas o que o tonto não podia conceber. De todas as impressões daquele resto de domingo, só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez, não de vinho, mas de mel chuchurreando no cálice de flores americanas. Mas Jerônimo nada vira de tudo isso. Nada vira senão uma coisa que lhe persistia no espírito. A mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do Firmo. Jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem. A lua, agora inteiramente livre das nuvens que a perseguiam, lá ia caindo em silêncio na sua viagem misteriosa. Mas Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe entontecera a alma. E compreendeu perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes e cheirosos da mulata principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas que lhe iam devorar o coração. No dia seguinte, Jerônimo largou o trabalho à hora de almoçar e, em vez de comer lá mesmo na pedreira com os companheiros, foi para casa. Mal tocou no que a mulher lhe apresentou à mesa e meteu-se logo depois na cama, ordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse que ele estava incomodado e ficara de descanso aquele dia. Jerônimo perdeu a paciência e ia protestar brutalmente contra semelhante invasão, quando pelo cheiro sentiu que a Rita se aproximava também. E desfranziu-se-lhe o rosto.
Jerônimo apertou-lhe a mão. Gostei de vê-la ontem dançar, disse muito mais animado. Jerônimo, só com o respirar aquele almíscar, parecia melhor. Quando Piedade tornou pesada, triste, resmungando consigo mesma, ele sentiu que principiava a enfadá-lo. E quando a infeliz se aproximou do marido, este, fora do costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo. Jerônimo fechara os olhos para a não ver e ter-se-ia, se pudesse, fechado por dentro para a não sentir. Mas Jerônimo não levou muito que a não chamasse para lhe mudar de roupa. O suor inundava-o. Jerônimo não precisou de mais nada para beber de um trago os 2 dedos de restilo que havia no copo, porque a Rita tinha mandado, né? Jerônimo sentia-se bem, feliz por ver-se longe da pedreira ardente e do sol cáustico, ouvindo de olhos fechados o ronrom monótono da máquina de massas, arfando ao longe e o zum-zum das lavadeiras a trabalharem. Jerônimo ouviu as últimas palavras já de olhos fechados e quando Piedade entrou no quarto parecia sucumbido de fraqueza. Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora todas as manhãs uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de parati para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição, para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido, às imposições do sol e do calor. Essa é boa. E Jerônimo abrasileirou-se. Simplesmente isso eu vou ler. Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. Agora estava até mais triste. Triste porque Jerônimo fazia-se outro. Triste porque não se passava um dia que lhe não notasse uma nova transformação. Triste porque chegava a estranhá-lo, a desconhecê-lo, afigurando-se-lhe até que cometia um adultério, quando à noite acordava assustada ao lado daquele homem que não parecia o dela. Aquele homem que se lavava todos os dias, aquele homem que aos domingos punha perfume na barba e nos cabelos e tinha a boca cheirando a fumo. Este resvalamento do Jerônimo para as coisas do Brasil penalizava profundamente a infeliz criatura. Essa parte aqui. Já não havia dúvida que mestre Jerônimo andava meio caldo para o lado de Rita Baiana. Jerônimo afetava grande interesse pela pobrezinha de Cristo. Fez bem a Rita, fez bem. A senhora mostrou com isso que tem bom coração. Jerônimo já nunca pegava na guitarra senão para procurar acertar com as modinhas que a Rita cantava. Rita deliberou prevenir Jerônimo de que se acautelasse. Conhecia bem o amante e sabia de quanto
era ele capaz sobre a influência dos ciúmes. Rita, no pátio, beliscou a coxa de Jerônimo e soprou-lhe a meia voz. Não lhe cai o queixo, falando sobre a Leoni, né? O cavouqueiro teve um desdenhoso sacudir de ombros. Aquela pra cá nem pintada. E para deixar bem patente as suas preferências, virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela da mulata. Olha o bruto, queixou-se esta. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física, aliás, o intimidara sempre. Era um relaxamento aquela porcaria de serviço. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segregou-lhe com a voz estrangulada de paixão. Meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. Jerônimo também, posto de pé, respondeu altivo, com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se, fez-se um silêncio profundo. Ninguém mexeu do lugar em que estava. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas rapidamente, firmando-se nas mãos, o corpo suspenso, a perna direita levantada. E o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. É que Jerônimo havia corrido à casa e armara-se com o seu varapau minhoto. Então o mulato, com o rosto banhado de sangue, refilando às pressas e espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, girava com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Matou, matou, matou! Exclamaram todos com assombro. Jerônimo foi carregado para o quarto, a gemer nos braços da mulher e da mulata. Jerônimo não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo. Tem algo aqui, né? O médico que desceu da casa do Miranda para socorrer Jerônimo não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Desde que Jerônimo partiu para a ordem, Firma fora intimado pelo vendeiro a que lhe não pusesse nunca mais os pés em casa. Partiu para a ordem, quer dizer, ele foi para uma casa de recuperação ali, um tipo de hospital, né? Bom, e aí já foge do nosso escopo.